Queridos amigos, é uma satisfação renovada retornarmos aos nossos estudos do Evangelho. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja presente, nos intuindo, nos harmonizando, trazendo a sua paz. Muito importante nesses momentos que nós estamos vivenciando, nós conservarmos o estudo dos ensinamentos de Jesus, porque nós vivemos um momento em que diariamente nós somos chamados a vivenciar estes ensinamentos que Jesus nos deixou. E hoje nós vamos fazer o comentário de Jesus no Poço de Jacó, ou o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Para isso, nós vamos ter que voltar no tempo 2000 anos e analisarmos este encontro nas circunstâncias em que ele ocorreu. Para nós compreendermos em profundidade essa passagem, nós precisamos conhecer alguns elementos básicos, históricos, que deram nascimento a essa animosidade entre os judeus e os samaritanos. Essa inimizade era tão forte que eles nem sequer se falavam, não se cumprimentavam. Então, nós sabemos que das 12 tribos que compunham a nação, ela se dividiu devido à sucessão do rei Salomão. Quando o rei Salomão morreu, 2 de seus filhos pleitearam a sucessão, o trono, sendo que 10 tribos apoiaram um, e as outras 2 apoiaram o outro filho. E aí houve um cisma, houve uma divisão, seguido de luta entre eles. Então foi nessa ocasião em que fundaram as 10 tribos o reino de Israel, ou a Samaria. E Herodes, o Grande, ele fez ali na Samaria grandes construções e mudou o nome da cidade para Sebastes, cidade da Samaria. Junto disso, outros povos não judeus se agregaram a essa região, que pelo seu crescimento passou a ser um reino separado da Judéia. Então essa rivalidade era antiga, nasceu lá na sucessão do rei Salomão e se acentuou no retorno do povo judeu e samaritano, quando eles estavam escravizados na Babilônia. Quando Dario, o rei persa, derrotou a Babilônia, ele liberou, permitiu que os judeus e samaritanos retornassem ao seu país. E um dos primeiros grupos a retornar foi liderado pelo sacerdote Zorobabel, que fazia parte dos judeus e samaritanos. Quando eles chegaram em Jerusalém, encontraram o templo de Salomão completamente destruídos e iniciaram, então, a reconstrução. Só que aí houve um problema. Os companheiros de Zorobabel não aceitaram a participação dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém. E para complicar, mais tarde, expulsaram Manassés, que era um sacerdote samaritano de Jerusalém. E este, então, devido a essa expulsão, liderou um grupo na construção de um templo tão belo quanto o de Jerusalém, no Monte Garizim, na Samaria. O Monte Garizim, então, ficou tendo o seu templo e eles reconstruíram o templo de Jerusalém. Por que eles fizeram isso? Porque aí os samaritanos não precisariam ter que vir no templo de Jerusalém fazer as suas obrigações religiosas. Como havia esse atrito, então eles faziam todas as ofertas, todo o cumprimento da lei com relação à religião no Monte Garizim.
esse templo do Garizim ele foi destruído 129 anos antes de Cristo. E mesmo após essa destruição, os samaritanos continuaram a fazer as suas ofertas, a fazer toda essa parte religiosa nos destroços desse templo. Então veja que era arraigado essa briga, essa inimizade dos judeus para com os samaritanos. E é neste quadro, então, que acontece o encontro de Jesus com a samaritana. Jesus estava na Judéia e ele, então, resolve voltar para a Galiléia. A Galiléia tem o lago Tiberíades, é um local de pessoas mais simples. Em Jerusalém, as pessoas já eram mais orgulhosas. E o caminho normal da Judéia para a Samaria era descer pegando o vale do Jordão e caminhando, então, pela beira do rio, que é um lugar mais fresco, que existia agricultura. Não era a primeira vez que Jesus fazia esse caminho. Então ele resolve não seguir esse caminho, fazer desta vez um caminho diferente. Jesus escolhe o caminho das montanhas, um caminho deserto, perigoso. E esse caminho pelas montanhas necessariamente cruzaria pelo meio da Samaria, justamente a terra dos inimigos, né, dos judeus. Porque nós sabemos que, no início, judeus e samaritanos eram um povo só, né? Eram hebreus, e todos eram da mesma raça. Então, as 10 tribos do norte formaram um estado, e as duas do sul, 2 tribos, formaram Judá, que teve o rei Salomão, o rei Davi, e a tribo de Benjamim. A quem se destina, então, esse encontro da mulher samaritana? A quem Jesus se dirige? Nessa passagem, Jesus se destina a quem perdeu a fé, a quem também é escravo do culto exterior, para quem gosta de muitos rituais, amuletos, quem é muito ligado a imagens, né? A eficiência de patuá, pé de coelho, trevos, né? Nesta passagem é trabalhada a fé nas relações com Deus e que aponta o caminho da nossa vida. Muitas vezes nós colocamos mais fé nas pessoas do que em Deus. Muitas vezes um determinado orador fala alguma coisa, nós seguimos fielmente, né? Um dirigente mediúnico, se o guia falar, faça isso, muitas pessoas seguem sem uma análise maior. Quando, na realidade, o nosso contato maior é com Deus. A nossa ligação amorosa tem que ser com o Pai, com o Criador, a nossa fé. Porque os oradores, dirigentes, nós somos falíveis, né? E não é o nosso modelo, nem o nosso guia. Então, nessa passagem, nós vamos ver a importância de nós termos essa fé em Deus, a confiança em Deus. Nós vamos ver outra passagem aqui, uma parte desta passagem, em que a samaritana fala que teve 5 maridos. Mas essa fala de 5 maridos não significa que ela teve 5 esposos, que ela foi casada 5 vezes. É uma expressão que é utilizada na época, é um simbolismo. Jesus trabalha esse símbolo no Velho Testamento. Então, quando nós tratamos a fé em Deus, a ligação profunda da criatura com o Criador, né, através da fé, essa ligação com Deus era comparado a um matrimônio, a um casamento. Então, nós temos várias passagens no Velho Testamento que fazem essa comparação. Deus é o marido e o nosso coração é a esposa. Nós, enquanto esposa, temos o coração de sentimento, devemos ser fiéis, manter a fidelidade a Deus como no matrimônio. É uma alegoria, é uma comparação.
E quando as pessoas, então, adoravam aos outros deuses, isso era comparado a um adultério. Quando havia o culto ao bezerro de ouro, a outras imagens, né? Quando eles desviavam a orientação divina. Então, no Velho Testamento principalmente, a união com Deus era tratado como um matrimônio. Esta união não pode ser somente intelectual, tem que necessariamente passar pelo coração, como no casamento. Tem que ter amor, a nossa ligação com Deus, tem que ter sentimento. Deus nos ama infinitamente, nós também precisamos aprender a amá-lo. Então, todas as vezes que o povo hebreu desviou-se da crença de Deus único, eles foram acusados de prostituição. Nessa época da divisão Samaria e Jerusalém, os hebreus acabaram se dividindo em duas partes. O profeta Oséias, no Antigo Testamento, ele chamava Samaria de a mulher Samaria. Chamava Jerusalém de a mulher de Jerusalém. Logo no capítulo 2, Oséias diz: as minhas mulheres se tornaram prostitutas. Aí você olha, mas como, né? As minhas mulheres. Ele está falando da cidade de Samaria e a cidade de Jerusalém. Então, ele está querendo dizer no Antigo Testamento que essas duas cidades passaram a adorar deuses, imagens, passaram a cultuar outras coisas que não o Deus único. Esse desvio, então, era chamado de prostituição, de se prostituíram. E Oséias prossegue na Bíblia falando: Samaria, por causa da tua prostituição, por causa desse teu desvio, por causa desse culto aos objetos, às imagens, te transformarei numa terra estéril e seca. Será uma mulher infértil. E continua: mas prometo que te resgatarei, minha esposa amada. Te resgatarei e encherei de água viva. Ponto. Aqui, nessa profecia de Oséias, é a mesma fala que nós vamos ver nessa passagem de Jesus falando que vai dar para a samaritana não a água do poço de Jacó, mas sim a água viva, essa mesma água viva que Oséias está falando, que está então resgatando essa profecia. E a profecia de Oséias se realiza, então, com essa vinda de Jesus a Samaria. O que significa? Significa o resgate da crença verdadeira e genuína em Deus, né? Não a um culto exterior, não a um culto artificial. Agora, a um culto interno. A Samaria está representado na mulher samaritana. Toda a conversa, toda a fala de Jesus com a samaritana, ele está se dirigindo a todos os samaritanos. Então, é importante esta nossa visão. Com todos os seres que perderam a fé, essa passagem vai ser um fortalecimento. Para aqueles que sentem-se diminuído, depressivo, desviado, Jesus nos traz um grande alento. Voltando ao vínculo espiritual que nos liga a Deus. Então, no início do Evangelho de João, Jesus é chamado de esposo. E no livro Consolador, Emmanuel responde: por que João Batista chama Jesus de esposo? Eu estou batendo nessa tecla porque nos dias de hoje parece estranho essa fala, né? Esposo é fora do nosso contexto. E naquela época, na linguagem da Bíblia, é algo natural. Então, perguntaram para Emmanuel: por que João Batista chama Jesus de esposo? Emmanuel responde: porque Jesus é o esposo da humanidade. É ele que vai
nos resgatar e unir novamente a Deus. Ele é o caminho. Assim, nós vamos ver a samaritana falar que teve 5 maridos. Esses 5 maridos representam as 5 tribos diferentes, né, vindo da Babilônia, que eram povos idólatras. Então, a samaritana, ela já tinha tido 5, passado por 5 religiões. E a que ela tinha atualmente, a 6ª, ela não praticava, ela não tinha essa fé, ela tinha, por ter essa religião. Então, não tem a ver a maridos. Por isso que Jesus, em dado momento, faz essa colocação, que ela já teve 5 maridos, ela já passou por 5 religiões, e agora estava sem fé naquela que ela estava exercitando. É a mesma coisa que muitas pessoas vêm no centro aqui, vêm naquela religião, não gostou do espiritismo, tentou outra. Então, essa samaritana já tinha feito essa peregrinação. Diz assim a passagem que nós estamos comentando. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos haviam ido até a cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Então Jesus, pela sua veste, né, pelas roupas, já era identificado como um judeu. Então ela já olhou, já identificou Jesus como judeus. E naquela época não tinha esse contato. Não se referia, não se conversava um judeu e um samaritano. Ainda mais um homem conversar com uma samaritana. Então nós vemos aqui, né, o próprio preconceito da samaritana. Como é que você está dirigindo a palavra a mim? Como é que você está falando comigo? Né? Em vez de ele pensar, imagine Jesus batendo na nossa porta pedindo água, né? Nós sairíamos correndo para atender Jesus. E ele diz, dá-me de beber. E a mulher, cheia de assombro, né, faz essa interrogação. E ele diz, se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Veja o que ele está falando. Não é a água do poço do Jacó. Com essa atitude, Jesus está condenando a divergência que existia entre esses 2 povos, entre os judeus e os samaritanos, como hoje em dia condenaria também as divergências entre as religiões, a intolerância religiosa. Então ele já começa quebrando essa barreira, conversando com a mulher samaritana. E mais, marcando que não existe diferença entre pessoas e povos para ter esse preconceito. Em outra passagem do samaritano, do bom samaritano, em que tem o ataque, aquele sofredor, passa o religioso, passa o doutor da lei e ninguém faz nada. Quando vem o samaritano discriminado, é ele que tem o bom comportamento. Então é Jesus novamente destacando essas diferenças, né, para que não haja discriminação. Não faz sentido no mundo cristão ter essa discriminação, esse preconceito. Nós temos que derrubar isso de dentro dos nossos corações. E ele fala, se conhecesse o dom supremo de Deus, né? Ele diz, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhes pedirias tu mesma, e ele te daria água viva. O dom de Deus é o amor. Se reconhecesse realmente o amor de Deus, ele vai ver que esse dom não era mais do que o judeu, não era mais do que o samaritano, ele era igualmente distribuído a todos. Então, para que pudesse matar a sua sede, não a sede física, mas a sede moral,
Jesus oferece a água viva. Então, a água que nós vamos ver que tem no poço de Jacó representa o símbolo material, as necessidades materiais. E a água viva é o símbolo das verdades eternas, símbolo do progresso moral, que alimentam a alma e elevam, que nos asseguram a predominância do Espírito sobre a matéria. Então, Jesus, quando fala de água viva, ele fala de coisas espirituais, de verdades espirituais. Quando ele fala da água do poço de Jacó, ele está se referindo às coisas do mundo material. E segue a samaritana: Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? A mulher não entende a referência de Jesus. A mulher não está conseguindo acompanhar que Jesus está falando de coisas espirituais, porque aquele poço tinha aproximadamente 40 metros. E ela fala: o senhor não tem uma corda, não tem um balde? Como é que o senhor vai tirar poço para me dar essa água viva? Então ela não estava compreendendo o que Jesus falava. A ligação material está falando mais forte. Quantas vezes na nossa vida nós não estamos diante de realidades espirituais e nós não conseguimos compreender essa realidade espiritual? Ficamos apegados ao campo material e temos dificuldade de ter essa compreensão. Se observarmos em várias situações da nossa vida, nós estivemos diante do espiritual e não conseguimos captar a mensagem. Quantas vezes as pessoas estão diante da reencarnação e não conseguem compreender a importância da reencarnação. Estão diante da imortalidade da alma, estão tendo provas na sua vida e a pessoa não consegue entender que é um espírito imortal. Trata como sendo a água do poço de Jacó. E essa mulher, então, está nessa situação. Mas como você não tem corda, não tem balde, como é que você vai me dar essa água viva? E ela continua falando a Jesus: é, pois, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu e também seus filhos? Então ela lembra das gerações anteriores, da tradição, invocando, será, que ele tem esse poder? E Jesus responde: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mostrou o poço de Jacó. Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Olha que interessante. Ele está falando, tudo aquilo que vem do material, da água, do poço do Jacó, quem beber dessa água terá sede. Então, todo o que é material, ele tem necessidade de se renovar. Hoje nós almoçamos, vamos jantar também. Amanhã nós temos que almoçar de novo, nós temos que jantar. Hoje tomamos banho, amanhã vamos tomar banho. É uma necessidade física. Mas a questão espiritual, não. Quando você beber dessa água espiritual, compreender essa nossa essência espiritual, nós libertaremos desta sede da ignorância, sede da descrença, da falta de fé. Esta água viva vai fazer uma transformação em nós, que nós nos tornaremos uma fonte, nós vamos jorrar água. Jesus está falando, quando nós compreendermos essa essência da espiritualidade, não teremos mais sede, não teremos mais depressão, a tristeza, nós nos renovaremos constantemente. Porque quando você se alimenta espiritualmente, você vai ajudar as pessoas. É a fonte que transborda. Você começa a fazer o bem ao semelhante, essa água vai se multiplicando. Quando você passa o conhecimento dos ensinos de Jesus, quando você fala de imortalidade da alma, de reencarnação, de comunicação com os espíritos, de perdão, de mágoa, libertação,
de todas essas mágoas que nós carregamos, nós estamos levando a paz às outras pessoas. É quando nós nos tornamos uma fonte que vai jorrar. Olha a comparação do material e do espiritual. Se eu bebo a água do poço, eu continuo com as mesmas atitudes, apegados a rituais, apegados a essa essência material, eu não consigo me libertar. E eu sou dependente de alguma coisa, de alguma religião, de alguma ideia. Quando eu bebo a água viva que Jesus nos dá, eu consigo me libertar. Eu me autoestimulo, eu vou multiplicando esse dom divino que é o amor. Quanto mais nós distribuímos o amor, mais rico nós ficamos desse sentimento. Então, não tem problema essa multiplicação do amor. E ela fica inconformada, porque primeiro fala, você não tem com quem tirar essa água. Esse poço é fundo, né? Como é que nós vamos fazer? Ela não entendeu. Jesus, então, empregando essa linguagem simbólicas, diz que nós podemos, qualquer um de nós, que tiver acesso a essa água viva, poderá fazer jorrar de dentro de si, fazendo essa comparação. A satisfação, então, material é mutável, sempre nós precisamos renovar. A espiritual, nós conseguimos transformar nesta fonte. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem uma nota interessante, ele fala assim, toda criatura encarnada atravessa serenamente qualquer dificuldade se ele tiver duas coisas, fé em Deus e fé na imortalidade da alma. Veja a importância de nós bebermos a água viva, os ensinamentos de Jesus. Primeiro eu tenho que ter fé em Deus, que Deus está no comando. E fé na imortalidade da alma. Por mais dificuldades que eu passo nessa existência, por mais difícil que esteja a minha vida, com a fé na imortalidade e Deus no comando, eu consigo superar a situação de angústia, a situação de dor, porque eu sei que essa situação é passageira. Então, é um exemplo de que quando nós bebemos dessa água viva, nós nos libertamos dessa prisão da materialidade. Então, quanto mais eu vou aprendendo, mais eu quero estudar, mais eu quero aprender. E aí a mulher continua a conversa com Jesus. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. A mulher continua não atendendo. Ela queria tirar vantagem. Me dá dessa água que eu não vou ter mais sede, eu não preciso todo dia vir aqui no poço buscar a água. Nós não somos assim muitas vezes, queremos cortar o caminho, queremos o caminho mais fácil. E Jesus está mostrando aqui que não é facilidade. Ele está mostrando a necessidade da transformação. Com a vivência nessa transformação, nós conseguimos vencer esses obstáculos espontaneamente, naturalmente, com esse conhecimento. Então, nós podemos passar na vida por uma dificuldade, uma situação difícil, eu posso ter uma dor, mas posso não sofrer. Ou então, posso não ter dor e posso sofrer. Porque a dor é consequência do físico. O sofrimento é uma questão espiritual. É a forma que eu estou encarando essa minha dificuldade. Por exemplo, se eu sou diabético, eu posso não ter dor, faço o tratamento, faço o equilíbrio, eu tenho controlado o diabetes. E posso não ter sofrimento nenhum por ter uma diabetes. Por outro lado, eu posso ter esse incômodo, eu não aceitar que tenho que controlar a diabetes, e isso passa a ser um sofrimento na minha vida. Então, é uma questão de escolha, de compreensão. Se eu já bebi dessa água viva, eu sei que eu preciso me esforçar, melhorar, para provocar o meu equilíbrio orgânico, a minha saúde, faz parte dessa existência. Que quando eu deixar essa existência, estiver na espiritualidade, todas essas minhas limitações cessarão.
Então é uma necessidade, é um aprendizado que eu estou passando com esta doença, para que eu discipline algum sentimento, para que eu dê exemplo a outras pessoas, enfim, algum objetivo desse procedimento na minha existência. Por isso nós temos que ver nessa passagem a oportunidade de transformarmos num grande chafariz, num grande jorro de água, de conhecimento. O que nós aprendemos não é para ser guardado para os nossos corações. O que nós aprendemos não é para ter deixado guardado, é para que a gente compartilhe, que a gente seja solidário para com as pessoas. Esse é o grande objetivo. Este é o grande ensinamento, independente da religião do meu companheiro, do colega de trabalho, do colega de estudo, independente da minha classe social, sem preconceitos. O amor atinge a todos nós, independente das nossas situações. Então, vamos refletir sobre os ensinamentos desta passagem, para que a gente possa estar diante da água viva, diante do conhecimento espiritual e não ficar cego, só enxergarmos a parte material. Vamos aproveitar todas as oportunidades que a vida oferecer e ampliarmos a nossa visão, ampliarmos o nosso conhecimento espiritual, para que a gente transforme primeiramente os nossos sentimentos, que a gente aprenda, viva isto que Jesus está falando, porque aí não teremos mais sede, não teremos mais este sofrimento, esta ansiedade. Nós compreenderemos e saberemos trabalhar os nossos sentimentos e ajudaremos a construir um mundo melhor. Termino com as palavras de Leon Denis: tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Muito obrigado. 3 de outubro. Quis a providência divina que o mês de outubro se transformasse para o movimento espírita em motivo de respeito e também motivo de saudade. O nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que depois assumiu o heterônimo Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, trouxe uma nova esperança para a humanidade ao nos legar o cristianismo redivivo com a codificação do espiritismo. O desencarne de Richard Simonetti, escritor, orador e líder espírita, em 3 de outubro de 2018, coroou uma trajetória de trabalho e esperança para espíritas de nossa cidade, Bauru, e para todos do movimento espírita brasileiro. Ambos merecem as nossas homenagens permanentes, da forma que, temos certeza, gostariam de ser lembrados. Isto é, falando da doutrina espírita. Quem era o professor Rivaio? Mudou o seu modo de pensar, agir e de viver depois que codificou o espiritismo? Um professor de 24 anos de idade detectou falhas no sistema de estudos públicos e demonstrou graves distorções na palavra falada e escrita de alunos franceses. Mesmo os que haviam estudado a arte da eloquência e da retórica cometiam erros crassos e não sabiam a diferença, por exemplo, entre as palavras alléger e alléger, aliviar e desbastar, colorer e colorier, colorar e colorir, ou ainda entre remplir e remplir, encher e preencher, dentre muitas outras. Da mesma forma, formados na arte da palavra, não sabiam escrever uma carta corretamente. A língua,
e outros aspectos essenciais do conteúdo programático da escola pública francesa não foram as únicas preocupações desse mestre. Seu espírito de educador, plasmado pelas suaves mãos da escola de Pestalozzi em Yverdon, Suíça, objetivava o bem-estar da criança e as condições ideais para seu aprendizado. O aluno deveria estar sempre envolto por atmosfera amigável e amorosa, em franco contraste com os castigos e atitudes punitivas tão comuns na França do século XIX. Se com ele e com tantos outros o método Pestalozzi dera certo e o tornara um intelectual saudável, digno e afável, por que não funcionaria com os alunos franceses? Ouçamos este texto da sua autoria, datado de 1828. É melhor não punir. Uma simples observação amistosa, uma demonstração feita com doçura ou com energia, segundo as circunstâncias, até um olhar fazem mais efeito do que uma punição. Esse dedicado mestre, que assinava seus livros com o nome H.L.D. Rivaio, mais tarde assumiria a personalidade do codificador da doutrina espírita com o pseudônimo de Allan Kardec. Além do discernimento cultural, do amor à educação e da preocupação com a formação de criaturas dignas e honestas, o jovem Rivaio já demonstrava em seus pensamentos e manifestações intelectuais, em sua bagagem cultural, profunda identificação com a filosofia espírita, que organizaria 29 anos mais tarde. Desde o início da gloriosa encarnação decodificador, seu espírito portava latente o germe da filosofia extraordinária que daria surgimento ao espiritismo. Senão, vejamos a compatibilidade de seus escritos, datados de 1828, com seus textos, datados de 1857. A fonte das qualidades morais se acha nas impressões que a criança recebe desde o seu nascimento, talvez mesmo antes, e que podem agir com mais ou menos energia sobre seu espírito para o bem ou para o mal. O amigo ouvinte e espectador está encontrando alguma familiaridade com o texto que acabamos de trazer do jovem Rivaio, com alguma obra que haja lido? Observe agora este texto dele mesmo, porém, investido da inteligência, da seriedade e do método experimental de que se revestiu na condição de autor do Livro dos Espíritos. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? As que se revelam viciosas é porque os seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito desta falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Notaram a similaridade de textos? O primeiro, do jovem Rivaio, o segundo, do já maduro Allan Kardec. A respeito da educação dos pais, afirmava o jovem Rivaio: não se vêem todos os dias crianças educadas com os maiores cuidados,
que nunca deixaram seus pais e que têm, no entanto, as mais funestas disposições? Mais tarde, perguntou o experiente Allan Kardec. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, responderam os espíritos. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Voltemos a 1828. Ouçamos novamente o jovem Rivaio. A seres, disse, em que o vício parece inato. O que pode ainda sustentar esta opinião é que certas crianças, mesmo cercadas constantemente de maus exemplos, tornam-se, entretanto, boas pessoas. Décadas mais tarde, indagou na condição já de Allan Kardec. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo, responderam os espíritos. Atentemos agora para a abordagem da virtude e do vício feita pelo jovem Rivaio. Concluo, pois, das observações precedentes, que não nascemos nem virtuosos, nem viciosos, mas mais ou menos dispostos a receber e a conservar as impressões próprias a desenvolver os vícios ou as virtudes. Nesse mesmo sentido, anos mais tarde, perguntava a Rivaio, agora já na condição de Allan Kardec, seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, responderam os espíritos. Mas dizia antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. O assunto ideias inatas também foi abordado por ambos. Ouçamos Rivaio. Sem dúvida, há disposições que são realmente inatas, aquelas que se ligam ao temperamento, tais como a vivacidade, a lentidão, a cólera, o sangue frio, a agilidade ou a profundidade das ideias. Ainda sobre esse assunto, ideias inatas, vamos ouvir o que disse o mesmo Rivaio, mas anos mais tarde, na condição de Allan Kardec. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Não, responderam os espíritos. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. E sobre os hábitos? Finalmente, afirmou o professor Rivaio. Em resumo, a educação é o resultado do conjunto de hábitos adquiridos. Esses hábitos são eles próprios o resultado de todas as impressões que os provocaram. E a direção dessas impressões depende unicamente dos pais e dos educadores. Em O Livro dos Espíritos, afirma Allan Kardec, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A grandiosidade de caráter, a capacidade intelectiva,
a perspicácia, a agudez mental, as análises clarividentes, a metodologia racional e intuitiva e o profundo amor pela humanidade manifestaram-se em Rivaio bem antes de se abeberar nos ensinamentos dos Espíritos. Esses predicados, acumulados em fecundas vidas anteriores e burilados na espiritualidade, despertaram com o seu nascimento em 1804 e se consolidaram gradativamente à medida que foi compilando o Espiritismo. Rivaio encontrou, com a revelação dos desencarnados, a identificação com seus paradigmas mais secretos e as soluções que procurara em toda a sua vida. Em Kardec, encontramos um Rivaio adrede preparado durante séculos para desincumbir-se da notável missão que recebera do alto. Nosso reconhecimento ao jovem professor que se tornou o codificador da doutrina espírita. Como vimos, caros amigos, Rivaio já nasceu preparado para ser o codificador que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Queremos trazer agora, ainda sobre Allan Kardec, uma página grandiosa de Richard Simonetti, o nosso segundo homenageado deste trabalho. Diz Richard Simonetti: se tratássemos de definir o comportamento do homem comum em 3 palavras que exprimissem suas tendências mais fortes, poderíamos falar em prazer, conforto e riqueza. Poucas pessoas inspiram-se em motivações mais nobres, vivendo em função da eternidade, isto é, cuidando do aprimoramento moral, intelectual e espiritual, com vistas à vida que segue adiante, além do túmulo e muito além das limitações da Terra. Por exceção marcante, situaremos Allan Kardec, cujas tendências a evidenciarem sua elevada posição espiritual e sua condição especial de missionário poderiam ser resumidas na máxima que ele próprio situou como o roteiro da ação espírita em favor de um mundo melhor: trabalho, solidariedade e tolerância. O primeiro tema enseja considerações especiais. Neste mundo de inversões de valores em que vivemos, uma das ilusões mais arraigadas no homem, causa principal de grande número de suas aflições e males, é a de confundir felicidade com inatividade, paz de espírito com ausência de responsabilidade. O estudante vibra com a chegada das férias escolares. O operário aguarda ansiosamente o fim de semana, o feriado, as férias anuais e, por extensão, a própria aposentadoria, considerada por muitos como o estágio ideal, em que, garantido o sustento diário, se sentem plenamente eximidos de qualquer esforço. Por paradoxal que pareça, pessoas há que se desdobram em múltiplas atividades, buscando alcançar no menor prazo possível uma condição financeira que lhes possibilite a felicidade de fazer nada. Tão arraigada está essa ideia no espírito humano que a própria escatologia das religiões ortodoxas nos apresenta o céu como uma região de beatitude, onde as almas eleitas se comprazem no descanso eterno. Num universo dinâmico, onde tudo vibra em sinfonia de movimento e progresso, desde as formas rudimentares de vida às mais altas expressões de espiritualidade, eis o homem situado no mais alto estágio da evolução biológica, querendo subverter a ordem natural,
confundindo a estagnação da indiferença com felicidade. O fato desse comportamento constituir-se numa aberração diante do dinamismo que vibra na criação nos permite compreender o porquê de sua crônica infelicidade. Ele vive descompassado em relação à vida, como alguém a dançar fora do ritmo. Kardec levantava-se diariamente às 4h30 da madrugada, empenhando-se com todo o ardor em suas atividades, desde o tempo em que exercia as funções de professor e pedagogo. Manteve esse padrão na codificação da doutrina espírita, consciente das enormes responsabilidades que pesavam sobre seus ombros e da exiguidade de tempo para a gigantesca tarefa que lhe competia realizar. E encontrava no trabalho o estímulo sempre renovado para seguir adiante sua missão, sobrepondo-se às perseguições e ataques com que o velho misoneísmo humano cerca as ideias novas. O segundo tema de Kardec é a solidariedade. Caráter universalista, empolgado com os problemas que envolvem o progresso e a felicidade do homem, o codificador cedo concluiu que os males que afligem a humanidade são resultantes exclusivamente do egoísmo. A eterna preocupação com o próprio bem-estar é a grande fonte geradora de desatinos e paixões desajustantes. A máxima fora da caridade na salvação, divulgada insistentemente por Kardec, é a bandeira da doutrina espírita na luta contra o egoísmo. A solidariedade é a caridade em ação. A caridade consciente, responsável, atuante e empreendedora. Juridicamente, os participantes de uma sociedade são solidários quando respondem em idênticas proporções por lucros ou prejuízos que valorizem ou onerem os bens patrimoniais. Espiritualmente, somos todos solidários diante dos patrimônios da vida e colhemos alegrias ou sofrimentos de conformidade com a nossa contribuição. Os males que afetam a coletividade, em virtude de nossas faltas ou omissões, atingem nossa economia espiritual em particular, situando-nos em clima de desarmonia. Da mesma forma, nosso esforço em favor do bem-estar alheio, por menor que seja, renderá juros altos de alegria e paz. A tolerância é o terceiro lema. Trata-se da arte de aceitar as pessoas como elas são e, consequentemente, relevar os males que, porventura, venham a nos causar. Cada criatura está numa faixa de evolução. Não podemos exigir das pessoas mais do que podem dar. E ninguém é intrinsecamente mau. Somos todos filhos de Deus. É interessante destacar que em qualquer relacionamento humano, as pessoas tendem a se comportar da maneira como as vemos. Identificar pequenas virtudes é uma forma de desenvolvê-las. Estar sempre a apontar mazelas e imperfeições é simplesmente exacerbá-las. Sem tolerância, é impossível manter o próprio equilíbrio ou realizar um trabalho profícuo no campo do bem. Porquanto, na medida em que nos detemos no mal que vemos dos outros, passamos a assimilá-lo. A obra de Kardec, encerra Richard Simonetti, é profundamente marcada pela tolerância, inclusive em questões religiosas. Advindo daí sua recomendação para que os espíritas não se preocupem em fazer proselitismo,
e revela seu comportamento em face dos ataques e críticas. Quando me sobrevinha uma decepção ou contrariedade qualquer, eu me levava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. Desse modo, desse ponto culminante, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me atingiram. Ante as responsabilidades resultantes do conhecimento da doutrina espírita, que nos convida a superar a temática de vulgaridade e imediatismo que caracteriza o comportamento humano, em larga maioria, a máxima vivida por Kardec apresenta-se como roteiro abençoado de uma ação espírita consciente, capaz de esclarecer e edificar os corações com a força irresistível do exemplo. Trouxemos aí, caros irmãos, na primeira parte, um pouco do jovem Rivaio e depois das palavras consolidadas de sua filosofia, já como Allan Kardec. E depois, trouxemos aí esse texto maravilhoso de Richard Simonetti, ao qual prestamos também a nossa homenagem, quando ele se refere aos temas de Allan Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. A Allan Kardec, ao professor Rivaio e ao querido Richard Simonetti, as nossas homenagens.